Estamos de volta com mais uma live da Academia Cearense de Direito. Hoje, tendo como convidada especial o professor Fernando Gentil de Almeida Pedroso, que já está conosco. Vamos pedir para que ele faça a nossa conexão e a gente, consequentemente, possa iniciar a nossa live. Fernando, só solicitar a entrada, que já de imediato vamos colocá-lo. Solicitou. E agora, aguardando a entrada. Opa! Tudo bem, meu amigo? Ok. Bom, vou primeiramente apresentar aqui o Fernando. O Fernando é advogado, professor da Unital, Universidade de Taubaté, cidade do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. É também doutorando e mestre em Direito pela PUC em São Paulo, e além de acadêmico correspondente da Academia Cearense de Direito. E hoje ele é o nosso convidado para falar do tema Novas Percepções no Direito das Sucessões. Um tema que também tem a sua grande importância, da qual ele entende bastante, e vai agora fazer as suas primeiras considerações. Obrigado pela sua presença e por dedicar seu espaço para falar com a Academia Cearense de Direito. Antes de tudo, eu que agradeço o convite, né? Justamente de poder falar aí com todos vocês, obviamente, né? Do grande estado aí do Ceará. É um assunto bastante interessante, até mesmo que, de certa forma, se encontra em pauta, haja visto o inventário do Gugu Liberá, então que traz aí diversas nuances, diversas discussões. Então vamos falar do direito sucessório, né? Antes de qualquer coisa, é importante trazer um conceito do que é sucessões. As sucessões que a gente fala aqui é as sucessões, né, decorrente da morte. O Código, né, Civil, ele traduz aquela ideia de aberta sucessão. Aberta sucessão significa que a pessoa morreu, né? Eu prefiro outros eufemismos, até para deixar mais tranquilo. A gente fala, então, que é aquele momento que o sujeito vê a grama nascer por baixo, né? Vestiu o paletó de madeira, deu o último suspiro, ou eventualmente fez o desenlace. O que a gente fala, então, de morte? Para justamente diferenciar a ideia da chamada sucessão processual. Sucessão processual é tão somente a ideia de uma substituição no processo, né? E não, obviamente, condiz com a ideia da sucessão que está talhada, cunhada dentro aí, né, do direito civil. De qualquer maneira, é o último livro do direito civil, lembrando que o direito civil ele traz justamente o círculo da vida, né? Ele fala do direito da personalidade, quando nós temos o nascimento com vida, depois de uma determinada idade, além, né, de, enfim, direitos, nós observamos deveres, surge o direito obrigacional. Esses deveres são instrumentalizados em contratos, ou seja, direito contratual. Um dos contratos tem natureza aí que a gente pode falar, uma natureza afetiva, casamento. E derradeiramente a gente tem a ideia da morte, né? O direito sucessório. Então é o último livro aí do direito civil. Esse último livro, ele é dividido em 4 partes. Ele fala da sucessão em geral, ele fala da sucessão legítima, ele fala da sucessão testamentária e derradeiramente da partilha. Em outras palavras, legítima e testamento são formas de sucessão, né? Quais são essas modalidades sucessórias? Antes, a gente sempre começa falando da sucessão testamentária. Sucessão testamentária traduz uma disposição de última vontade do morto. Então, o morto, antes de passar dessa para melhor, antes de deixar o plano carnal em direção ao plano etéreo, né, ele vai lá talhar, esculpir, né, aquilo que ele quer, obviamente, fazer com seus bens. Surgem, então, 3 formas de disposição de última vontade. A gente tem o testamento, tem o chamado legado e tem o chamado codicílio, né? Testamento, enfim, tem os ordinários, os especiais. Legado é dar coisa certa à pessoa certa e codicílio também dar coisa certa à pessoa certa. Daí muitos alunos sempre me perguntam, né? Qual que é a diferença de legado e codicílio? E a gente brinca que codicílio é coisa certa à pessoa certa, mas coisas de pequeno valor. É interessante, inclusive, trabalhar o codicílio com a ideia do chamado sufrágio da alma. Já escutou falar de sufrágio da alma, meu amigo? Alguma Pode vez? explicar para nós, Sufrágio da alma é justamente uma disposição de última vontade que não tem nenhuma percepção patrimonial.
Em outras palavras, a pessoa, quando ela morre, ela estabelece, vamos supor assim, o cerimonial aí, né, do seu óbito, né? Ou seja, o cerimonial pós-morte. E aí a gente pode falar, eu quero ser cremado e, enfim, que ao fim seja tocada a música da Ivete, né, da Veveta, né? Ou seja, poeira, que seja, né? Em outras palavras, você traz um cerimonial oriundo da morte. Esse sufrágio da alma é talhado numa disposição de última vontade, que é justamente, então, a percepção aí da sucessão testamentária. Se eu não deixo uma disposição de última vontade, exemplo, Bubu Liberato, a gente vai recair justamente na percepção da sucessão legítima. O que é, então, a sucessão legítima? A sucessão legítima nada mais é do que uma situação em que o próprio código ele vai nos trazer a chamada ordem de vocação hereditária. O próprio código, então, estabelece a preferência do morto caso ele vivo estivesse. E isso vem esculpido no artigo 1829. Então, 1829, ele vai falar, se a pessoa não deixou um testamento, quem que herda? Ele vai trazer, então, cônjuge mais descendente, né? Depois, podemos falar de ascendentes e cônjuge, cônjuge e colateral. E aí que a gente já encontra, né, eventualmente, uma primeira mudança existente no direito sucessório, já que essa seria a nossa ideia, né, a ser trabalhada, essas novas percepções existentes no direito sucessório. O que acontece, né? Acontece que no ano de 2016, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele abriu aí a nossa Constituição, né, e se deparou com o artigo 226. O artigo 226 da nossa Constituição, da nossa Bíblia Política, ele fala de 3 formas de família, né? E até brinco com os alunos que 3 é o nosso número mágico. Exemplo do testamento, né? Testamento, legado e codicilo. Porque a gente fala de Pai, Filho e Espírito Santo, Ísis, Osíris e Horus na mitologia egípcia, né? A gente pode falar, então, aí, por exemplo, de Zeus Hades Poseidon na mitologia grega, crime, fato típico, lícito culpável, tributo, imposto, taxa e contribuição, né? Então, a nossa Constituição, magicamente, também traz 3 formas de família. Ela fala da família oriunda do casamento, 226, parágrafo 2º, né, e 1º. Fala da família convivencial, aquela, né, que decorre da união estável, enfim, né, aquela ideia como se fosse casado, né, ou seja, com a perspectiva de constituir uma família, e fala da família monoparental, composta aí por um dos pais, né. É óbvio que nós não temos só essas formas de família. O nosso ordenamento, com base no afeto, ele é mais abrangente. E daí a gente pode trabalhar, por exemplo, com família anaparental, sem pais, né, tiro, porrada e bomba. Podemos falar, por exemplo, da família, né, ensamblada, mosaico, recomposta, reconstituída, os meus, os teus e os nossos. Podemos falar, de igual maneira, né, além dessas outras formas de família, o trisal, né, ou seja, que a gente até brinca, dança do machixe, ou seja, 3 pessoas constituindo uma relação. E hoje em dia, inclusive, a família multiespécie, pessoa com o seu respectivo animal, né? Olha que interessante. E isso eu vou deixar para trabalhar mais para frente. Por que você está falando isso? Pelo seguinte, o STF, quando ele abriu a Constituição, então, ele viu que a própria Constituição ela trabalha com equidade, né? Ou seja, com sinonímia entre casamento e, por demais, união estável. Então, ele julgou inconstitucional o artigo 1790 do nosso Código Civil, que trazia, na verdade, o quê? Ele trazia um direito sucessório distinto entre cônjuges e companheiros. Com essa inconstitucionalidade do artigo 1790, surgem 3 consequências. E aí a gente volta brincando de novo que 3 é o nosso número mágico, né? Primeira consequência é justamente a inserção do quê? Do companheiro como um herdeiro necessário. Porque quando a gente pega o nosso código, está escrito lá, são herdeiros necessários, cônjuge, ascendente e descendente. Não fala nada do companheiro. A partir desse julgamento, então, companheiro se torna o quê? Se torna justamente um herdeiro necessário. Olha que intrigante. Por que isso é intrigante? Porque daí surge a segunda consequência. Qual que é a segunda consequência? A segunda consequência é justamente trazer, então, hoje o companheiro como um herdeiro, né, legítimo, dentro da ordem de vocação hereditária. Então, quando a gente faz hoje a leitura do artigo 1829, apesar de não estar lá escrito, estou com bronquite, né, Covid, né, vai estar escrito lá, descendente
mas cônjuge e companheiro. Esse companheiro, a gente que traz fazendo essa interpretação ascendente, palavras, apesar de não positivar, nós podemos então trair companheiro dentro da ordem de vocação hereditária. E era isso que trazia de tão intrigante a sucessão aí, né, relacionada à morte do Gugu Liberato. Porque o Gugu Liberato, teoricamente, ele tinha, né, uma mulher, enfim, e também tinha um companheiro. Razão pela qual se discutia se esse companheiro também teria direitos. A gente sabe hoje, né, que esse companheiro já abriu mão e tudo mais. Mas seria interessante trazer à luz essa discussão com base no julgamento aí do STF. E, por fim, como terceira consequência, o companheiro ele ganha o chamado direito real de habitação. Esse direito real de habitação, que está no artigo 1830, ele é a verdadeira, né, bomba existente dentro do direito sucessório. Em outras palavras, esse direito real de habitação é a valesca popozuda, porque ela é tiro, porrada e bomba, né? Por quê? Ele vai falar o seguinte: independentemente do companheiro ter ou não ter direitos, né? Porque o artigo está falando só do cônjuge. Ele foi pensado para o cônjuge. Só que em razão desse julgamento do STF, a gente aplica por equidade também ao companheiro. Então, independentemente dele ter ou não ter direito, né, à herança, ele poderá ficar com o quê? Ficar, obviamente, com a residência. Se essa residência for a única existente, e se essa residência, né, obviamente, também for aí voltada, dirigida à família, à constituição da família. Em outras palavras, essa pessoa poderá permanecer no imóvel. É um direito, então, real. E isso traz discussões por várias acepções, em várias facetas. Por que em várias facetas? Eu explico. Vamos imaginar que esse sujeito, então, que deixou esse plano corpóreo, foi em direção ao plano, então, etéreo, né? Foi ver a grama nascer por baixo, vestiu o paletó de madeira, deu o último suspiro, fez o desenlace, ele tivesse deixado filhos. Filhos esses que não eram, então, filhos, né, comuns. Eram tão somente filhos dele. E ele deixou um imóvel. Esse imóvel, né, por constituir herança, ele vai ser aí, na verdade, né, direito sucessório dos seus filhos. E não, né, desse companheiro, dessa companheira que surgiu posteriormente. Só que o 1830 dá esse direito real. Em outras palavras, aquela pessoa pode permanecer no imóvel. Por quê? Porque ela tem um direito mínimo a um patrimônio mínimo, a uma ideia de uma vida digna, dignidade humana. Olha que interessante e olha que loucura. Por que é uma loucura? Pelo seguinte, se a gente discutir se esse direito é um direito absoluto ou um direito relativo, nós temos várias aí, né, de gradações. Como, por exemplo, esse sujeito tem então somente uma casa. Se esse sujeito que permanece no imóvel, que é o companheiro, ele pode alugar essa casa e com o valor do aluguel sublocar outra, né? E daí? E os filhos? Os filhos não podem permanecer lá. É possível? Se você entende que esse direito é absoluto, né? Ele, então, de certa forma, pode ser sublocado. Se você compreende que ele é relativo, obviamente esse companheiro não poderia fazer isso. Outra discussão que surge, né, relacionado a esse instituto, que também, de certa forma, é bastante interessante. E se esse companheiro, eventualmente, se apaixona por uma outra pessoa? E se esse companheiro, então, né, insere uma nova pessoa dentro daquele lar? Haveria a perda desse direito real de habitação, cunhado, talhado no artigo 1830? Ou, em contrapartida, né, seria possível, então, aí, a manutenção desse direito? Essas são discussões aí trazidas, né, obviamente, em virtude da inconstitucionalidade do artigo 1790 do nosso Código Civil. Não sei se por enquanto está tudo tranquilo, Marcos. Tudo tranquilo. Tá? Eu queria aproveitar enquanto você dá uma descansada na garganta e pega um fôlego aí. Pode falar. E parabéns pelas suas explicações. Que eu queria perguntar o seguinte: a legislação, ela não necessariamente, ok, tinha saído um pouquinho, agora voltou. A legislação nem sempre consegue acompanhar a mudança dos costumes, o jeito da sociedade se comportar, se relacionar. Então,
a cada dia, a cada momento que passa, novas situações são apresentadas ao judiciário para que ele tome uma decisão em cima daquilo. E não necessariamente a legislação prevê naqueles casos específicos. Como que juízes interpretam situações novas, de novos comportamentos da sociedade? Qual a sua avaliação sobre isso? Perfeito, Marcos. Vou dar 2 exemplos, tudo bem? Okay. O primeiro exemplo é justamente em relação aos animais. Não sei se você se recorda, mas eu falei que hoje a gente tem a chamada família multiespécie, né? Uhum. O que é a família multiespécie? É a família que se encontra uma pessoa e seu respectivo animal. Por que isso acontece? Porque hoje a doutrina, ela entende o quê? Ela entende que os animais têm direitos fundamentais. São direitos de 5ª dimensão. Não por outra razão, tá certo? Esses animais hoje, né, têm essa ideia de família, que é a família multiespécie. Eles mudaram a sua natureza jurídica, deixaram de ser coisas e se tornaram sencientes e começaram a adquirir inúmeros direitos. Uma das discussões hoje existentes diz respeito à legitimidade. Será que animal tem legitimidade sucessória? Por enquanto, não, né? Apesar do movimento estar crescente dos direitos animais, nós não temos essa legitimidade, porque não está previsto no Código, artigo 1798. O Código ele prevê o quê? Existe direito sucessório para aquelas pessoas nascidas e para as pessoas que são nascituras. Nascituras são aquelas que ainda estão aí, né, no ventre materno. Tudo bem. Então, a gente sabe que animal ainda não é pessoa. Perfeito. Ou seja, o direito ainda não chegou a modificar, né, aquilo que se encontra positivado. Só que daí eu te trago uma indagação. Qual a indagação? A seguinte. O artigo 1597 do Código Civil, ele vai dizer acerca das pessoas que têm a presunção de paternidade. E dentro das presunções de paternidade, surge a chamada reprodução assistida homóloga. O que é reprodução assistida homóloga? É aquela em que a gente pega, né, o material genético da mulher e pega o material genético do homem com quem ela é casada e realiza um filho. Perfeito até então, né? Show de bola. A gente sabe que grande parte desse material genético ele vai ficar congelado, criogenizado, pelo prazo de 3 anos, Lei de Biossegurança, Lei 11.105, né, do ano de 2005. E aí a gente tem a possibilidade do descarte. Só que qual que é a situação? A pessoa morreu. Tudo bem? Olha a situação. Você pode realizar essa reprodução assistida homóloga pós-mortem. Ou seja, é possível a reprodução assistida homóloga, né? Depois que o sujeito, a criatura foi conhecer o Criador, foi ver a grama nascer por baixo e vestiu o paletó de madeira, e aí fica essa indagação. Por quê? Porque o código, ele não fala isso. Ele fala se o filho for nascido ou for nascituro. E se a mulher se utiliza justamente desse zigoto, né? Desse embrião criogenizado, depois que o sujeito morreu, tem direito sucessório? A doutrina já se debruçou sobre isso. E a doutrina entende que sim. Por quê? Porque filho é filho para sempre. Não é isso? Filho vai ser filho, então, enfim, do momento que ele nascer até o momento que ele também vier a óbito, né? Até o momento que a criatura também for conhecer aí o Criador. Então, de acordo, hoje, com inclusive um enunciado, enunciado de número 267, né, da Jornada de Direito Civil, é possível levantar essa questão, falando o quê? Que ainda que não esteja no código, não é isso? Você pode, então, trazer a legitimidade do quê? Daquele filho nascido depois que o sujeito já tenha, então, passado dessa para melhor, a criatura conhecida o Criador e visto, né, a grama nascer por baixo. É interessante... Muito boa explicação. Não sei se está dentro da perspectiva, mas é interessante porque a gente sabe que hoje o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele faz muitas mudanças, né, informais da Constituição. Essas mudanças informais, a gente sabe, o legislativo, muitas vezes, ele não consegue acompanhar a evolução, né, óbvia da sociedade. Por isso que o STF, então, através do chamado Instituto da Mutação Constitucional, Poder Constituinte Difuso, ele faz essas diversas alternâncias. Como diz Gabriel o Pensador,
Quando a gente muda, o mundo muda com a gente. O mundo muda na mudança da mente. Então, se a sociedade ela evolui, o direito também tem que evoluir, justamente para ele não se tornar desacreditado, né? E a gente acompanha muito dessas mudanças, principalmente dentro do direito das famílias. Por quê? Porque o direito das famílias é o direito que, de certa forma, traz a grande maior, né, ou seja, a maior parte dessas eventuais aí, novas roupagens do direito. Um exemplo, quando eu falo que os animais têm ganhado direito, ainda que não no direito sucessório, a gente pode falar que os animais foram considerados membros da família. E eu falei da família multiespécie, não falei? Hoje, então, é possível, desde o ano de 2018, desde uma decisão do ministro, né, Felipe Salomão, do STJ, é possível a gente discutir guarda para animais e não só guarda, alimentos dirigidos aos animais. Então, extremamente interessante, extremamente aí importante, né? Obviamente, o direito a acompanhar essas mudanças da sociedade. Houve alguma mudança nos tempos recentes do tempo em que se configura uma relação entre o companheiro e a companheira? Algo assim, antes era X anos, agora em menos tempo já há um reconhecimento disso. O que você pode explicar para a gente a esse respeito? Caiu um pouco, vamos esperar voltar. Opa, internet. Vamos ver se volta, só um pouquinho. Ainda buscando restabelecer a imagem e o som do Fernando, advogado, que está falando sobre a gente direito de sucessão. Será que caiu? De vez? Caiu. A transmissão dele caiu de vez. Vamos ver se a gente espera um pouquinho para que ele possa... Ah, sim, está pedindo para voltar. A gente vai voltar. Ok, tá, beleza. Caiu, Pronto, mas voltei. nós não ouvimos nada da sua resposta em função daquela questão do tempo do companheiro e da companheira, ou do companheiro e companheiro, e companheira, companheiro, conforme o novo modelo da sociedade, né? Perfeito. Eu acompanhei a pergunta, só que daí travou, né? Então, vamos retomar. Primeiro detalhe, quando a gente fala de companheiro, é interessante falar que a terminologia também correta é convivente. Nada tem a ver, diga-se de passagem, né, com a expressão concubina. Concubinas são pessoas que não podem se casar, né, de acordo com o artigo 1521 e 1522 do Código Civil. Então, são pessoas que não possuem direitos, diferente dos companheiros, né? Companheiros é uma forma de família prevista, pontuada dentro aí da nossa Constituição e também do nosso Código Civil, né? Acontece que são institutos muito próximos, muito parelhos. Casamento e justamente a ideia de companheiro e companheira, tá? O companheiro necessita de três elementos para sua existência, não é isso? A gente fala, primeiro, um vínculo de tratamento, né? Um conhecimento público e notório, não é isso? Oriundo dessa eventual estabilidade. E, derradeiramente, a ideia relacionada, né, à percepção de uma constituição de família. Então, esses são os elementos hoje para a gente caracterizar esse estado de fato relacionado ao companheiro ou companheira, tá? Acontece que a pessoa ela pode estar em um relacionamento de um mês e ser companheiro e companheira, né? E ter essa percepção aí de união estável. Como ela pode estar 15 anos dentro de um relacionamento e ela não configurar a união estável. Então, como que a gente sabe quais são esses elementos, né? O nosso código, ele fala, primeiro, tratativa, tratar, né? Então, as pessoas se tratam como marido e mulher. Ele fala assim, ó, aqui vem a minha mulher, né? Olha, aqui vem o meu marido, tudo bem? Não adianta falar, essa daqui é o meu paquito, esse é o meu paquito, essa é a minha cocota. Ou seja, são expressões que não
não trazem a ideia de constituição familiar, tá? Número 2 é justamente a percepção da coletividade. As pessoas, quando vêm, né, porque a gente sabe que tem muita gente que é fifi. Então, as pessoas, quando elas analisam, né, a pessoa andando na rua, falam assim, nossa, lá vai fulana, né, mulher do ciclano, nossa, lá vai ciclano, é isso? Esposo da fulana. Em outras palavras, a sociedade tem essa percepção. E é óbvio, existem vários outros elementos de fatos indicativos. Esses elementos de fatos indicativos, a gente pode falar coabitação, coabitação morando no mesmo lugar, não é isso? Colocar a pessoa como, enfim, né, beneficiária de eventual plano, conta conjunta. Mas isso não necessariamente vai configurar uma união estável ou não. Razão pela qual hoje a gente tem aquelas chamadas situações do conhecido namoro qualificado. Já escutou falar de namoro qualificado, Marcos? Não. Não. O que é namoro qualificado? Por exemplo, a pessoa, ela mora junto, né? Só que ela não é união estável. Por que não é união estável? Porque, subjetivamente, ela não tem o escopo de constituir família. Subjetivamente, então, ela não pretende, na verdade, né, ter filhos, não pretende, então, constituir, na verdade, uma relação de marido e mulher. Então, isso é um namoro qualificado. Em razão desses chamados namoros qualificados, e até mesmo da relação de cônjuge, né, de companheiro e companheira, surge o quê? O chamado contrato de namoro. Já escutou também falar de contrato de namoro? Não sei. Acho que sim, já vi. Eu acho que para alguns podem considerar isso uma pré-defesa. Exato. Porque algumas pessoas, com a finalidade, com o escopo, né, de burlar, então, o casamento e até mesmo de burlar o vínculo de companheiro e companheira, eles começaram a trabalhar com contratos de namoro. Contratos de namoro por quê? Porque se a pessoa estiver como companheiro e companheira, começa a ter a comunicação dos bens. O regime de bens, comunhão parcial de bens, que é o regime legal, o regime supletório. Então, para evitar essa comunicação de bens do casal e para salvaguardar o patrimônio, eles começaram, então, a chamar a pessoa e falar assim, nossa, eu tenho uma declaração de amor linda. Eu vou levar, né, você no cartório. Para quê? Para que a gente, então, exteriorize o nosso relacionamento. Para que, então, a gente pontue e assevere, né, o quanto é lindo o nosso amor. E assim a gente ventile, justamente que essa é a ideia, né, obviamente, do cartório, ventile para terceiros que nós estamos dentro de um relacionamento sério. Isso foi feito com base, com o escopo do quê? De se burlar o regime de bens, tá? Daí você me trouxe a pergunta relacionada ao tempo. Tempo para caracterização aí desse relacionamento, tá? Primeiro detalhe, o nosso Código Civil, principalmente o Código 16 e até uma parte do Código 2002, ele trazia a necessidade de observância de 5 anos. Isso já não existe mais. Ou seja, como diria, até brinco, o Padre Quevedo, não existe mais, né? Ou seja, acabou, tá? Passamos dessa. É um estado de fato, a pessoa em 2 meses ela pode caracterizar, então, esse vínculo de companheiro e companheira. Perfeito, sem grandes entraves, sem grandes discussões. Acontece que quando a gente fala do direito previdenciário, o direito previdenciário ainda traz um prazo de 2 anos para que a pessoa tenha algumas benesses de eventuais pensões, né? Enfim, precisa de 2 anos desse vínculo de companheiro e companheira para que elas recebam essas pensões. Daí muitos perguntam em que sentido? Esse prazo previdenciário, ele ainda é válido? E sim, ele ainda é válido. Se trata de uma situação que a gente fala de antinomia. O que é antinomia? São 2 normas vigentes e válidas ao mesmo tempo. Como que eu sei qual que eu aplico? Existem 3 metacritérios. E 3 porque é mágico, Marcos. A gente brinca nesse sentido, né? Primeiro é o cronológico. Lei posterior prevalece sobre lei anterior. Perfeito, sem grandes entraves. O segundo eu vou pular, porque é o que me interessa aqui. E o terceiro é o hierárquico, né? Norma superior prevalece sobre norma inferior. Qual que é o segundo metacritério? Especialidade. Norma especial prevalece sobre norma geral. Então, para o direito previdenciário, para que a pessoa receba eventualmente uma pensão, ainda se exige o prazo de 2 anos para eventual vínculo aí de convivência, né? De qualquer maneira, você me traz uma pergunta que é bastante interessante. Quando a gente fala de companheiro e companheira,
surge também uma discussão relacionada aos chamados direitos do amante e da amante. Não sei se você já acompanhou essa discussão. A outra ou o outro, né? Uhum. Diga sobre isso, porque eu também queria perguntar o seguinte: aquilo que você falou que seria um pré-contrato, ele é considerado uma fraude? Então, vamos lá. Esse contrato de namoro, para que ele seja válido, ele tem que, de fato, reverberar a verdade. Então, ele tem que refletir a realidade. Se ele não reflete a realidade, esse contrato é nulo, ou seja, porque ele não representa, então ele não gera efeitos, né? Lembrando que nulidade, efeito ex tunc, ou seja, retrocede, nunca gerou efeito, não tem nenhum regime de bens, nenhuma comunicação, tá? Em outras palavras, a gente vai ter que observar se esse contrato de namoro, ele reflete ou não a existência de um namoro ou não, né? Lembrando também que muitas vezes a pessoa fez um contrato de namoro, sei lá, há 10 anos. Acontece que hoje eles mudaram aquele elemento subjetivo. Eles estão constituindo uma família. E daí vão perguntar, esse contrato de namoro, ele é válido? Eu vou te falar, não, porque ele já não representa mais a veracidade. Em outros dizeres, para que ele tenha validade, para que ele tenha aplicabilidade, ele gere efeitos, ele tem que reverberar a realidade, ou seja, o plano fático propriamente dito. E uma outra questão, para aqueles que estão na relação, ou o homem ou a mulher, que têm um pensamento do que eles chamam de proteger o seu patrimônio e desejam se juntar numa relação e numa casa. Que ferramenta jurídica, que contrato, que relação eles podem estabelecer para, entre aspas, proteger o seu patrimônio caso um ou outro deseje isso? Só um adendo que é interessante, né? Quando a gente está falando de casamento, não só de casamento, mas até mesmo desse vínculo de união estável, é interessante pontuar o seguinte: o nosso código, ele traz 4 formas de regime de bens, né? Lembrando que hoje o regime chamado de legal ou supletório, se eu não quero escolher nenhum regime de bens, é o quê? É o chamado regime da comunhão parcial de bens. Só que isso nem sempre foi verdade. Por quê? Porque até a lei do divórcio, que é a lei 6.515 de 77, tá certo? Lembrando que 77 foi o primeiro filme de Star Wars, Uma Nova Esperança. Então o divórcio foi uma nova esperança, brincadeira, né? Mas é só pra gente guardar. O que acontece? Até 77, o regime era o regime da comunhão universal de bens. Quais são os 4 regimes existentes, né? A gente tem comunhão parcial, comunhão universal, participação final dos aquestos e separação total de bens. Essa separação total pode ser imposta, né? Ou seja, obrigatoriamente, como ela pode ser, obviamente, escolhida através de um pacto antinupcial. Pacto antinupcial, então, é a ideia de um contrato em qual eu elejo, né, um regime de bens diverso da comunhão parcial. Perfeito. Eu posso, como convivente, como companheiro, escolher um regime que não seja da comunhão parcial? Claro que posso, mas eu tenho que fazer em cartório. E daí surge um elemento extremamente interessante. Qual elemento? E daí muitas vezes eu pergunto: é possível você não querer nenhum regime de bens, não escolher o regime da comunhão parcial e criar um regime de bens? Já escutou falar disso, Marcos? É possível criar regime de bens? Eu acho que pode ser possível. É possível, né? É possível escolher um regime de bens, né? É óbvio que esse regime de bens, para que ele seja válido, para que ele seja aplicável, ele não deve, enfim, vilipendiar, lesar aquelas normas, enfim, de ordem pública, né? Eu não posso ter um relacionamento que é um relacionamento workshop. Um work e o outro só shop, né? Ou seja, um relacionamento em que, para mim, é comunhão universal. O que é dela é meu, né? E o que é, enfim, o que é meu, não é isso? E para ela ela não tem direito a nada. Não rola isso, né? Em outras palavras, se eu não lesar normas de ordem pública, é possível a criação de um regime de bens, ainda que não esteja cunhado, talhado dentro da nossa, né, do nosso Código Civil. Isso é bastante interessante. Então, você pode fazer isso? Pode. Você pode, então, estabelecer uma ideia de uma proteção patrimonial diversa através do cartório, através do extrajudicial? Pode, sem nenhum entrave. Em sala de aula, toda vez que eu dou esse exemplo, né, eu falo sempre do relacionamento de Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones. Não sei se você se recorda do Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, né? 2 personalidades do mundo artístico e de Hollywood. De Hollywood, né? Por quê? Porque eles, de certa forma,
eles trouxeram, né, o bafafá da década passada, retrasada. O bafafá atual é a briga da Ludmilla e a Anitta, né? O bafafá mais antigo era justamente porque a eleição de um regime de bens por Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones. Michael Douglas, ele é ninfomaníaco, né? Em outras palavras, ele gosta do ato sexual. E ele colocou, né, a obrigação da Catherine Zeta-Jones, durante o perfazer do seu relacionamento, né, de materializar conjunções carnais com eles. E daí até a gente brinca se isso é uma obrigação. Lembrando que obrigação são 3 formas, né? De dar, fazer ou não fazer. Essa não ser obrigação de dar, a obrigação de fazer, não é isso? Show de bola. E ela falou, tudo bem, eu realizo essa obrigação. Agora, se você me trair, 80% do seu patrimônio vem para mim, como ideia de uma pena. Olha que interessante. Eles criaram um regime de bens que não se encontra no ordenamento aí, né? No ordenamento existente norte-americano. E você sabe dizer quem descumpriu uma das normas? Não sei te dizer quem descumpriu. Eu sei que no ano de 2010 eles terminaram o relacionamento, né? Até falou assim, nossa, deve ter dado algum problema nesse sentido. Mas não foi isso e depois eles até reataram, né? Eles estão juntos novamente. Mas não sei como que tá muito bem esse contrato, esse regime de bens dele hoje. Claro. Mas olha, uma outra questão ainda relacionado a isso, o que a justiça tem interpretado desses contratos? A quantidade de contratos assim, que são estabelecidos entre as partes, isso é uma coisa que você vê um crescimento disso? Ou a maioria realmente vai pelo seu tradicional e pelas regras existentes? A maioria das pessoas, elas vão pelo regime da comunhão parcial. Até porque é o regime, né, eleito se você não eleger nenhum sistema de regimes, né? Ou seja, se você não elege, se você não escolhe, vai ser a comunhão parcial de bens. Lembrando que 50% para cada um dos bens adquiridos onerosamente depois do casamento. Essa é a ideia da comunhão parcial. Lembrando que aí não entra a herança, que é a ideia do direito sucessório, e não entra a doação, né? Ou seja, esses 2 institutos estão fora. E lembrando também que alguns bens não se comunicam quando a gente fala da comunhão parcial de bens. Como, por exemplo, o bem pessoal. Ou seja, eu vou me separar, o que eu vou fazer com a lingerie da minha esposa? Não faz sentido nenhum, não é isso? Bem profissional. O que eu vou fazer, por exemplo, se ela for médica ou advogado, o que eu vou fazer com o estetoscópio dela? Não faz sentido nenhum, né? Em outras palavras, alguns bens não se comunicam. Isso está pontuado, positivado dentro do próprio código. O próprio código ainda fala de Montepio, que é interessante, né? Ele vai falar, por exemplo, de salário, ele vai falar de meio soldo, várias outras pensões. Em outras palavras, né? O código, em regra, enfim, na prática, comunhão parcial de bens. Quando não for a comunhão parcial, sempre será aquela hipótese da separação legal obrigatória. Por quê? Porque o código ele estabelece em 3 situações, 3 de novo, porque é mágico, no artigo, né? 1641, e casado aí, né? 1641, 3 situações em que o regime vai ser da separação total. Quais são essas situações? Casamento com autorização judicial, ou seja, a pessoa tem 17 anos, se apaixonou, quer casar, né? O pai não concorda que a filha se case, mas vai lá o juiz e faz essa supressão. Vai ser com a separação total de bens, tudo bem? Número 2, que acontece com bastante prática também, né? Também dentro dessa separação total de bens. Casamento com pessoas com maiores de 70 anos. Se a pessoa tem mais de 70 anos, até mesmo para proteger o patrimônio, enfim, eles falam separação total de bens. O RIT do ano de 2008, ado a ado, cada um no seu quadrado. O que é dele é dele, o que é dela é dela, sem grandes entraves. E por fim, a última é o casamento, né, com situação de causa suspensiva do casamento. Em outras palavras, a pessoa que acabou de se separar, que acabou de se tornar viúva, isso, se eu não me engano, está no 1523, ela não pode se casar durante um período que, salvo engano, agora não me lembro, 180 dias, né? Poxa, para que esperar 180 dias, né? Hoje até perde um pouco o sentido disso, porque a gente tem exame de DNA, é só ir no ratinho lá, faz o DNA, não tem problema nenhum. Mas qual que é a ideia? Acho que ele não faz mais hoje isso. Não faz mais? Acho que não sei. Pior que eu canto as músicas em sala de aula, né? A música é
São duas. Uma é pesada, a outra não. A mais leve é e se for teu, e se for teu. Vá fazer DNA para provar que o filho é teu, né? Essa era uma das músicas do Ratinho. Eu acho que enriquece um pouco a parte acadêmica, né? A parte da docência. Mas, de qualquer maneira, em regra, comunhão parcial, depois situações de separação legal obrigatória, muito raramente comunhão universal e muito raramente também aquela hipótese da participação final dos aquestos, né? Que é meio-dia 22 de agosto, meio-dia mula sem cabeça, né? Enfim, dia do folclore. Por quê? Porque senão, na prática, não vislumbra, na prática você não vê. Muito menos ainda pessoas que criem regimes de bens. Até porque, se eu for no cartório, quem que vai me explicar tudo isso? É muitas vezes um funcionário do próprio cartório. E eles não têm, porque né, não são operadores do direito, o conhecimento necessário para falar assim, olha, você pode criar, vamos criar um? Eles não vão falar isso, eles vão colocar aqueles que estão positivados. E em regras vão falar, ó, você tem a comunhão parcial, que é a regra, 50-50, separação total, que a dele é dela, comunhão universal, comunica tudo, né? Até antes, depois do casamento, gratuito, oneroso, né? Ou seja, eles vão pontuar aquilo que está positivado, pontuado dentro do próprio Código Civil. Uma outra questão. O pai ou a mãe, que são os donos do patrimônio da família, desejam fazer uma antecipação da distribuição do patrimônio para os herdeiros necessários, que são inicialmente os filhos. Vamos imaginar que ele tem ali 2, 3, 4 filhos que seja. Qual a vantagem dele fazer isso ou aguardar o final da vida dele de fato para que isso naturalmente ocorra? Existe a questão da incidência do imposto na transmissão daquele patrimônio, então é de fato recomendável ele passar antes do que esperar o depois? Perfeito. O que acontece dentro do direito sucessório é que a gente tem o chamado planejamento sucessório, né? Muitas pessoas, para proteger o patrimônio, quando tem muito patrimônio, eles fazem, inclusive, a chamada holding familiar. Então, o planejamento sucessório, holding familiar, vem justamente nessa percepção, né, de se proteger o patrimônio. Proteger de que maneira? Em virtude da tributação. A tributação, a gente sabe que você tem um tributo de natureza estadual, que seria o ITCMD, né? Imposto de transmissão, causa, mortes e doação, tá? Lembrando que essa holding familiar, esse planejamento sucessório, ele se perfaz por quê? Porque quando a gente fala da herança, e a gente fala da herança e sua administração está no artigo 1791 e vai até o 1797 do Código Civil. Ele fala o seguinte, que a herança é um bem imóvel, tá certo? E por demais, é um bem indivisível. O nome em latim que a gente dá para isso é condomínio eventual pro indiviso. Em outras palavras, é um bem imóvel indivisível até que se efetue a partilha. A partilha do bem é justamente essa distribuição dos bens. Em momento posterior, quando o sujeito já foi conhecer o criador, já foi ver a grama nascer por baixo, vestiu o paletó de madeira, né? Fazer o desenlace propriamente dito. E daí eles fazem, né, justamente o quê? Em vida, obviamente, até para evitar esse imposto de transmissão causa-mortes, né, um gerenciamento do imóvel. É possível fazer isso sim, justamente para evitar as tributações existentes. Só lembrando uma coisa, que é interessante. O Código Civil, ele fala que o inventário ele tem que ser aberto dentro do prazo de 30 dias da abertura da sucessão. Lembrando que a abertura da sucessão é justamente a morte. Eu prefiro os meus eufemismos. Eu acho meus eufemismos mais legais, mais interessantes. Né? 30 dias. Você aplica esse prazo de 30 dias? Não. Por que não? Porque o Código de Processo Civil, ele fala que hoje o prazo é de 2 meses. Então, o Código Civil de 2002, 30 dias. O novo Código de Processo Civil, que já não é mais tão novo assim, que é de 2015, 2 meses. Né? Lembrando que a situação de antinomia, 2 normas válidas e vigentes, como que eu soluciono? Através daqueles 3 metacritérios. Aqui o metacritério que emprega é o cronológico. Lei posterior prevalece sobre lei anterior. Então, 2 meses, Código Civil, Processo Civil, prevalece sobre 30 dias do Código Civil, porque, obviamente, é a lei posterior. Né? E outro detalhe, e se eu não abro esse inventário dentro desse prazo? Se você não abre esse inventário dentro desse prazo, obviamente, você terá aí algumas subsunções, né? Subsunção seria positivação, né? De eventuais penas de natureza fiscal. Então, você vai pagar um pouco mais de tributação.
E uma tributação é uma tributação brasileira que é menor do que outros países. Aqui no Brasil, essa tributação pode ser 4%, há estados que é 8%, em alguns países, quer dizer, fora do Brasil, uma tributação pode chegar a 30%, 40%, quer dizer, é uma coisa muito mais pesada sobre o patrimônio, e isso antecipa mesmo o repasse do patrimônio para os herdeiros, não é verdade? Perfeito. E só um detalhe. ITCMD é estadual, né? Então, os estados, cada estado, é igual o que está acontecendo agora com os decretos, né? Artigo 22, quando fala da saúde, fala que estado e município pode fazer os seus eventuais decretos regulamentando a lei. Ou seja, a Constituição traz uma competência de natureza concorrente. Show de bola. O STF decidiu assim, né? Quando a gente fala desse tributo, esse tributo, ele também é um tributo de natureza estadual. Então, cada estado, ele pode, obviamente, trazer as suas sanções, né? No caso de inobservância desses eventuais descumprimento desses prazos. Só para lembrar, são 3 os tributos estaduais: IPVA, ITCMD, né? E ICMS. Tudo que tem M não é do município, é do estado, né? Então, ITCMD é do estado, ICMS é do estado. Se você for falar do município, você fala do IPTU, ITBI e ISS. E o resto? O resto é tudo da União. Então a gente fala que a União aqui é residual. Quando a gente fala da competência tributária, é o tiozinho ou tiazinha da balada. A gente brinca, né? É aquela que sobra às 8, 9 horas da manhã, depois de altas canjibrinas, quando o sujeito já está cercando o galo, né? Ou seja, 2 para cá, 2 para lá, o famoso código binário, dente sim, não, 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 sim, né? Justamente é a União. O que sobrou, joga para a União, que não tem grandes dificuldades. Que mudanças você veria de necessidade para mudança no direito das sucessões? Existe alguma coisa que gera muita disputa, algo que gera muito litígio na justiça? Sucessões sempre gera bastante litígio, né? Inclusive, quando a gente está em sala de aula, eu gosto muito de falar do princípio da duração razoável do processo, ou um processo sem diligências indevidas. E daí as pessoas, porque essa é a maior pergunta que toda pessoa quando se forma no direito vai receber. Nossa, eu tenho um processo aqui, quanto tempo vai durar o processo? E eu sempre dou a mesma resposta. Isso que eu já tenho aí mais de 10 anos de advocacia. Qual que é a resposta? Eu não sei, né? Por que você não sabe? Porque essa duração razoável, né, do processo, ela leva em consideração 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? Né? 3 vetores. Vetores esses trazidos pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Primeiro, complexidade da causa. Quanto mais complexa a causa, né, o que acontece? Mais tempo vai demorar. Show de bola. Sucessões é uma situação que muitas vezes é complexa. Por que é complexa? Porque envolve briga de família, né? E se envolve briga, perdura um pouco mais. Pode ser tranquilo? Pode. Né? Quanto mais patrimônio tem, a gente sabe que mais tempo vai demorar. Tá? Número 2, como que você é a duração razoável do processo? Além da complexidade da causa. Infraestrutura do judiciário. Quantos juízes tem naquela comarca para julgar determinada demanda? E, derradeiramente, terceiro elemento, o comportamento das partes. Eu posso ter do outro lado um advogado que começa a atuar de maneira protelatória, né? Ou seja, de maneira que vai, enfim, tardando o processo. Por que você está falando disso, de duração razoável do processo? Porque o processo mais antigo que existe no Brasil é justamente o processo do direito sucessório. Por quê? Pelo seguinte, quando a gente abre o primeiro dispositivo, né, falando do direito das sucessões, ele vai falar o seguinte, né, ele vai falar da herança, né, da sucessão em geral. E essa sucessão em geral, 1784 até 1790, tá ali, ele vai dizer qual lei que se aplica ao direito sucessório. É a lei do momento da morte. Então, se ele morre em 2002, 2003, 2004, 2005, Código Civil de 2002. Tudo bem. Grande parte dos juízes estudaram o Código de 2002. Perfeito. Então, eu aplico sossegadamente. Se a pessoa morre antes de 2002, qual código você aplica? Código de 16. A gente tem várias sucessões que são aí de maneira, né, ou seja, pretérita a 2002. Então, o juiz ele tem que saber as diferenças, né, existentes entre o de 2002 e o de 16. Perfeito, né? E se a pessoa morreu antes do código de 1916? Daí você vai falar assim, mas não tem caso. Tem, né? Você aplica as ordenações filipinas.
Sério que tem caso? Tem. É o processo mais antigo do Brasil, de 1880 e pouco. É o processo que discute, né, o Palácio de Guanabara, Palácio do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fala que pertence ao Estado, mas a família, né, Bourbon-Bragança de Orleans, que é a família real brasileira, né, que se encontra em Petrópolis, fala que não, que é fruto do direito sucessório. Agora eu pergunto, você acha que o juiz, com a grande quantidade de demandas que ele possui, ele vai parar o processo dele e falar assim, olha, hoje eu vou estudar as ordenações filipinas e eu vou resolver esse problema? Não vai, né? Então, muitas vezes, o problema do direito sucessório é, quanto mais tempo ele demora, não é isso? Mais difícil fica para a gente realizar a partilha. Mais difícil fica para materializar, então, o que compete, o quinhão de cada um, né? Esse é o grande entrave, a grande problematização existente quando a gente trabalha na prática. Então, o ideal é sempre realizar esse, né, enfim, dando às pessoas maiores, né, essa ideia dos maiores é essencial, né, e todos de acordo, sempre realizar de maneira extrajudicial. Porque extrajudicial, acompanhado de advogado, você resolve, né, mata rápido a questão e já divide todos esses bens. E olha que interessante, nós temos uma decisão, uma portaria, né, aí do Conselho Nacional de Justiça, que franqueou recentemente a possibilidade da chamada, né, em razão da pandemia, mais propriamente dita, da possibilidade de realizar essa partilha de bens de maneira extrajudicial online. Então, hoje a gente pode fazer, em razão da pandemia, desse Covid-19, SARS-2, extrajudicialmente, em cartório, né, online. Então, essa seria uma das questões a serem resolvidas, principalmente dentro do direito aí sucessório. Uma das coisas também que a gente pode apontar, com relação aos testamentos, testamento, disposição de última vontade, né? Existem vários testamentos novos, inclusive. Testamentos que não têm carga patrimonial, como o testamento genético. Testamento genético é reprodução. Lembra da reprodução assistida pós-mortem? O sujeito deixou o embrião e fala assim, não, pode usar depois que eu morrer. Testamento genético, né? Você tem o chamado testamento afetivo. O que é testamento afetivo? Aquele através de memoriais, como a gente vê hoje no Facebook. A gente pode falar até de testamento digital, o que a pessoa fez em vida dentro da internet, sendo mantida depois de morto. Olha que interessante. A gente tem um testamento, né, chamado de testamento ético. PS eu te amo. PS eu te amo, você deixa, então, valores para serem passados depois que o sujeito morre, depois que a criatura conhece o Criador, vê a grama nascer por baixo e veste o paletó de madeira, né? E dentro dessas mudanças que a gente fala, o testamento místico. O testamento místico, que é o testamento cerrado, ele é uma das formas de testamento positivadas, são 3, particular, cerrado, né, e público. E esse testamento, né, enfim, o cerrado, propriamente dito, ele está caindo em desuso. Por quê? Porque ele não traz uma segurança jurídica. Ao final, quando o sujeito materializa esse testamento, o que faz o cartório? O cartório ele faz 5 pontos cruz, né? Ou seja, 5 pontos cruz não, desculpa, né? 5 pontos retrô, que é aquele ida e volta, não é isso? Devolve o testamento para o sujeito e o sujeito guarda o conteúdo dele. Aqui na região, por exemplo, do Vale do Paraíba, recentemente, vírgula, já tem aí uns 10 anos, teve a enchente de São Luís do Paraitinga. O que acontece? Muitos documentos, bens foram perdidos. E o conteúdo desse testamento? O conteúdo desse testamento também, muitas vezes, pode ser perdido. Porque no cartório só fica a data que foi realizada, um dia, mas não temos, né, o conteúdo. Um dos testamentos que está sendo discutido na Justiça é o de Chico Anísio. E ele deixou lá, como herança, vários escritos, vários textos de peças, de filmes, e que no fundo, muita gente às vezes nem acha que aquilo possa ser considerado uma herança, porque não é um bem que você toma posse de imediato, mas é uma relíquia, né? Então isso também, eu até ouvi que o Silvio Santos ofereceu bons milhões de reais, e como ainda está em disputa ali no testamento, não foi possível fazer essa negociação, porque o Chico morreu aos 80 anos, em 2012,
E nos últimos 10 anos, antes da morte dele, passou uma temporada nos Estados Unidos, ele escreveu bastante, porque ele tinha um sonho, um dos sonhos dele, naquele momento que ele já tinha entre 70 e 80 anos, era escrever alguma coisa para a indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Então é um bem muito real ali, embora parte da família dispute outros itens patrimoniais, dinheiro, imóveis, mas tem esse também que é um exemplo a mais para adicionar. Nós temos aí em torno de uns 4 minutinhos e eu já ia pedindo para você as suas considerações finais nesse nosso bate-papo de muito conhecimento e de muito conteúdo. Eu só tenho que agradecer, né? Obviamente, o convite da Academia Cearense de Direito. Academia essa presidida por nosso querido amigo Roberto Vitor. Roberto, que já tivemos oportunidade de coordenar algumas obras, né, conjuntamente. Acredito que a nossa primeira obra que a gente fez junto foi justamente do ano de 2012, já que você está falando da morte de Chico Anísio de 2012. Foi sobre direito penal e direito processual penal e as questões polêmicas existentes. Esse ano, participei de uma obra sobre grandes juristas cearenses, que diz respeito aí, né, então, a grandes figuras, enfim, oriundas aí, né, desse grande estado. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Ceará, agradeço o convite, né, e fico sempre à disposição aí de vocês para aquilo que vocês, enfim, necessitarem. Ok. Muito obrigado ao nosso professor Fernando, que é da Universidade de Taubaté, no estado de São Paulo, Fernando Gentil de Almeida Pedroso, advogado, professor, acadêmico correspondente da Academia Cearense de Direito, doutorando e mestre em Direito pela PUC São Paulo. Novas percepções no direito das sucessões. Obrigado, agradecemos a audiência de todos. Essa live vai ficar ali no feed, na página, na entrada da Academia Cearense de Direito, e quem quiser recordar os principais pontos, pode ir lá. Professor Fernando, muito obrigado e vamos desconectar aqui, agradecendo. Uma boa noite aí. Boa noite, até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Desconectando, ok. E com isso vamos encerrando, anunciando para você continuar acompanhando as lives da Academia Cearense de Direito. Ainda temos muitas programadas neste mês, essas lives, que são pensadas, planejadas pelo presidente da Academia Cearense de Direito, Roberto Vitor, que também é o presidente da Academia Brasileira de Direito. Então, agradecemos a todos, uma boa noite